Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Eu adianto a vocês no início que, para além de agradecer a oportunidade de poder mais uma vez compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que a gente conseguiu compreender, formular sobre a temática da noite, no contexto de apresentar por vezes a nossa forma de fazer, eu gostaria só de esclarecer a vocês que talvez em algum momento da nossa fala hoje eu possa vir a fechar os meus olhos, e isso é simplesmente uma estratégia, uma busca de melhor pensar as palavras que eu possa estar proferindo. Então, se por vezes no momento da oração a gente também se coloca de olhos fechados, para meditar talvez, para refletir durante aquele ato de orar, de pedir, então às vezes também nesse momento da fala pode ser que eu busque esse refúgio íntimo, para bem manifestar as minhas reflexões. Então, posto isso, eu compartilho ainda a vocês que, por hábito, eu tento trabalhar com uma didática que eu passei a chamar de uso da bricolagem na apresentação de ideias. E quem já me viu falar já conhece o termo e sabe que quando eu falo de bricolagem, eu falo de uma metodologia que visa usar aquilo que está à disposição, aquilo que está às nossas mãos, e aqui serão conceitos, ideias, histórias, e que de alguma maneira a gente tenta as reunir para construir uma coxa de retalhos aí que possa ser útil e que possa de alguma maneira trazer ideias que contribuam para o que se pretende fazer. E o que nós pretendemos fazer hoje é compartilhar com vocês ideias acerca de quando os laços espirituais se transformam em prisão. Então esse é o tema da nossa fala, e é um tema extremamente provocativo de reflexões, quando coloca em paralelo algo que é sagrado e, de um outro lado, aquilo que representaria o tornar profano esse sagrado, Ou seja, a possibilidade ou os momentos em que nós nos equivocamos na construção daquilo que há de mais sagrado. E quando se fala em laços espirituais, por vezes a doutrina já nos apresenta essa perspectiva, trazendo discussões, exemplos, que põem em perspectiva a família, porque nos faz pensar que os laços mais íntimos que nós construímos são exatamente os laços familiares, os laços de família, conceitualmente e existencialmente, representam aquilo que há de mais sagrado, a nossa vivência mais íntima, o nosso próximo mais próximo. E a doutrina nos faz ainda algumas reflexões iniciais, quando nos coloca o desafio de imaginar que a verdadeira família, ela extrapola as famílias formadas apenas por laços consanguíneos, e que eu hoje vou chamar de famílias que vivenciam construções materiais. Então, de um lado, nós podemos imaginar os nossos laços espirituais restritos a uma dada existência, a uma dada experiência. E no outro, os laços espirituais mais duradouros e mais permanentes, aqueles que são frutos de vivências repetidas por vezes, de vivências outras, transatas, alguns que nós nem nos lembramos nesse primeiro momento, mas que habitam em nós. E esse é o espaço das relações mais sagradas, aquelas relações que perpassam então laços espirituais genuínos, alimentados por um processo de aprendizagem mútua, conjunto, compartilhado. Então isso é o sagrado. Mas esse sagrado pode, de algum momento, e por vezes é profanado, quando nós os transformamos, esses laços, em prisões. Então, quando durante a vivência das oportunidades de construção de relações interpessoais íntimas, nós nos furtamos a responsabilidade de crescermos juntos, com amor, manifestando então a caridade, fazemos algo distante disso e nos afastamos das leis que regem o nosso sucesso e o nosso aprendizado, nós passamos a transformar esses laços em ações menos felizes. E que, por serem menos felizes, também constroem para nós e para aqueles que são afetados por essas nossas ações menos felizes, em prisões. E, por vezes, prisões coletivas. Então, naturalmente, quando se fala em um tema que coloca em paralelo algo tão sagrado e algo tão profano, o nosso objetivo aqui, como é o objetivo de todo o Evangelho,
É demonstrar que existem percursos saudáveis a serem percorridos e que, por vezes, o nosso olhar sobre aquilo que é profano ou sobre aquilo que é menos infeliz deve nos ter apenas a utilidade de nos fazer retornar ou de nos possibilitar conscientemente nos reaproximarmos da lei. De modo que aquilo que devemos carregar ao sair do centro hoje é exatamente aquilo que possa ecoar em nós como acolhimento e nada além disso. Porque os exemplos que por vezes atestam o distanciamento da lei devem apenas nos servir como mola propulsora para o retorno a um caminho sagrado, a um caminho que represente aquilo que de melhor cada um de nós possa oferecer. É que por vezes, nessa construção, nós temos que ter a humildade de reconhecer que na maioria das vezes nós não conhecemos toda a história. E não conhecemos toda a história nossa, quanto mais a história do outro. Então, todas as vezes em que nós nos vemos motivados a uma posição de formar juízo sobre a ação de alguém, devemos nos policiar. Porque julgar não é o melhor caminho para a construção de laços saudáveis. Já de partida, eu coloco então que, aos olhos da doutrina, aos olhos do Evangelho, o caminho que nos permite a formação de laços saudáveis, distantes de prisões, não é o do julgamento, mas é o do acolhimento. Então, laços espirituais saudáveis e permanentes se fortalecem com o acolhimento, com o atendimento fraterno, com a possibilidade de exemplificar e de nem sempre ter de falar. Então esse é o percurso. Essa é a conceituação geral que eu entendo que deveria ser exposta. E essas são as conclusões que eu trouxe a vocês. E assim poderia encerrar já a nossa fala, numa perspectiva de contribuição para o que de fato são os laços espirituais que devem ser perenes. E já nos permite refletir sobre aqueles que não devemos praticar, porque nos levariam à construção de prisões. E se eu aqui já perguntasse a cada um de vocês quais são as nossas atitudes que fortalecem a construção de prisões nas vivências de laços interpessoais, todos vocês já teriam aqui condição de exemplificar e de reconhecer tudo aquilo que nós não devemos praticar. Mas aí, no exercício ainda do estudo e no exercício de falar para demonstrar que sigo estudando, tem ainda aí algumas outras falas que eu acho que a gente pode também fazer hoje aos olhos da doutrina. E a primeira delas é trazer para nós a consciência de que a construção de laços espirituais saudáveis perpassa naturalmente o respeito a muitas das leis morais, aquelas leis que nos são apresentadas como um caminho seguro e que todos nós conhecemos, independente da forma como expressamos cada uma delas ou como elas chegam em nós, porque elas ecoam na nossa intimidade, na nossa consciência. E a primeira delas, que naturalmente não pode ser furtada de colocar em destaque hoje, é a lei de sociedade. Porque a lei de sociedade se apresenta como uma oportunidade e como uma necessidade para acelerarmos o nosso progresso. Nos é colocado na doutrina que todos nós somos portadores de vários sentimentos e de vários sentidos. E que tanto os nossos sentimentos quanto os nossos sentidos existem para serem compartilhados ou para nos permitir um convívio de partilha, um convívio em sociedade. Então, estabelecer laços e relações interpessoais faz parte da lei. Conviver com o outro é necessário. E bem conviver é imperativo para o nosso progresso e para também sermos agentes de progresso do outro. De modo que respeitar a lei de sociedade é também potencializar respeito a uma outra lei natural, que é a lei de progresso, e que vai ocorrer a despeito da nossa vontade e a despeito da nossa contribuição. Mas quão bom será se os nossos laços, se as nossas relações sociais possibilitarem que nós sejamos agentes dessa lei. Então a lei de sociedade, quando bem seguida, nos possibilita andar alinhados com a lei de progresso. E a lei de progresso se manifesta na lei de sociedade quando nós reconhecemos o imperativo da lei maior a reger as nossas relações, os nossos laços espirituais. Quais são eles?
a lei de justiça, amor e caridade. E essa é a tríade que eu gostaria de estabelecer com vocês. A necessária formação de laços espirituais perenes que se distanciem da construção de prisões perpassa necessariamente de forma consciente, um respeito sobre a lei de sociedade, um respeito e uma colaboração sobre a lei de progresso e o entendimento de que a nossa manifestação de julgamento sobre o outro só deve acontecer quando a justiça que buscamos ser realizada e concretizada for aquela justiça que se manifesta pelo amor e pela caridade. E aqui nesse processo de bricolagem eu convido vocês a recordarem um conceito que também foi apresentado aqui no centro em uma outra oportunidade, que diz que a lei de sociedade e de progresso, regida pela manifestação da caridade e do amor, culturalmente já se apresenta na Terra em uma simples palavra, reconhecida em muitos povos numa tradição oral como Ubuntu. E o Ubuntu vai nos dizer que nós somos porque eu sou. E naturalmente isso repercute no retorno. Eu sou porque nós somos. E essa certeza de que o que eu sou se manifesta pelo que o coletivo já é, e nós nos influenciamos mutuamente, é que nos permite compreender a classificação, inclusive, dos planetas. Então, quando nós reconhecemos que vivenciamos majoritariamente em um mundo de provas e expiações, transitando para uma nova realidade de um mundo de regeneração, o Ubuntu nos convida a ter a certeza e a consciência de que essa transformação social não se dará por um passe de mágica de fora para dentro. Se é verdade que nós somos porque eu sou, a Terra se tornará um mundo de regeneração quando cada um de nós promover mudanças suficientes para nos tornar melhores. De modo que é porque eu me esforço a ser melhor nas minhas relações é que nós transformaremos o coletivo e o social. E o mundo então passará a ser um mundo de regeneração, deixando de ser um mundo de provas e expiações, quando o meu esforço, para além de me modificar, servir de exemplo, a possibilitar mudanças no outro. E aí o imperativo da lei do trabalho se apresenta. E quando eu me torno melhor, naturalmente, as minhas relações interpessoais também se tornam melhores. E, novamente, eu passo a ser melhor, porque nós seremos melhores. E eu já convido vocês a imaginar aqui, colocar em perspectiva, que toda relação de formação de laços espirituais perenes se dá quando a nossa visão é coletiva e nunca quando a nossa visão é individual ou busca exclusivamente o nosso favorecimento. E aí, de maneira bem breve, eu vou nesse momento trazer para vocês uma pequena história, que é uma história de contexto familiar dentro da alegoria que é apresentada, e que ela já nos promove nos colocar em uma dada condição. E essa condição talvez vai nos ajudar a reflexões seguintes. Essa breve história que eu vou aqui sumarizar provavelmente é conhecida de muitos de vocês. E eu não vou mudar o nome dos personagens, da personagem principal, exatamente para aqueles que já a conhecem poderem trazer à memória a história. E essa história é uma história de uma personagem chamada Cláudia. E ela foi contada muitas vezes pelo semeador de estrelas, né? Nas falas de Divaldo, essa história apareceu diversas vezes em várias perspectivas, a nos apresentar muitas reflexões. Mas a história conta que Cláudia, ela tem a sua trajetória iniciada aos 4 anos de idade, quando ela foi abandonada pela mãe. Mas a mãe, no momento em que a abandonou, numa casa de acolhimento, no que seria hoje um possível orfanato, a mãe, no contexto de a deixá-la mais tranquila no ato em que ficaria sozinha, conta a ela uma história de que voltaria. Não estava abandonando a filha. Ela precisaria fazer um tratamento médico e que, portanto, deixaria a filha ali naquele orfanato, mas que, logo que possível, após se recuperar, ela retornaria para buscar a filha. E deixa Cláudia ali com 4 anos de idade, então, com essa perspectiva e nesse cenário de aparente abandono, mas com a possibilidade de esperançar o retorno da mãe, porque a promessa foi essa. E a narrativa que vai se seguindo é que os anos vão passando e Cláudia segue, ao longo daqueles anos iniciais, alimentando a possibilidade do retorno da mãe. Mas como não acontece, com o passar dos anos, ela estabelece ali uma grande frustração, se entristece e carrega aquela tristeza ao longo da sua juventude e ao longo da sua fase adulta, porque o retorno da mãe não aconteceu. Embora a vida tenha dado a ela muito cuidado e muita
muito amparo, porque ela foi muito bem acolhida naquele orfanato. E posteriormente, ela ganhou uma família adotiva de pais que dedicaram a ela muito carinho, muito amor e muita atenção. E ela conseguiu ter um relativo sucesso em sua vida, a despeito das dificuldades que a vida lhe apresentou. E entre as dificuldades, a cegueira. Porque Cláudia também era portadora de uma enfermidade que levou ela à perda da visão. Então, a despeito de todo o amor que se apresentou a ela, ela ainda era uma adulta amargurada, que sentia a falta do não cumprimento de uma promessa que foi estabelecida a ela pela mãe. E aí, nessa breve história, nós já podemos entender aqui uma série de relações, uma série de laços materiais, familiares, espirituais, que se estabeleceram. A oportunidade do gestar, a possibilidade do maternar, a necessidade de um cuidado, a possibilidade de um amparo permanente que não aconteceu, uma série de expectativas e frustrações. E associado a essas expectativas e frustrações, o aparecimento que a vida concedeu de N outras formações de laços de amizade, de laços familiares e de laços espirituais, que ele também se formaram ou se fortaleceram. Então, numa breve história de abandono, muitos olhares podem se apresentar. Mas neste momento, é só isso que nós conhecemos da história. E o convite nesse primeiro momento é que nós tenhamos cuidado para já não, nessa etapa inicial, estabelecer julgamentos múltiplos, olhares de frustração, inclusive, sobre a mãe de Cláudia que a deixou. Porque a narrativa que nós temos dessa história é muito pequena. E nós desconhecemos aí uma série de outros fatores dessa história que é real e que poderia nos levar a cultivar, a nos permitir ser afetado por uma série de sentimentos que não seriam sentimentos felizes. E que, inclusive, nos impossibilitaria de enxergar e ser afetado pelas outras N oportunidades que a história apresenta, que a vida propiciou a Cláudia e aqueles que cruzaram o seu caminho e que possibilitaram a ela uma série de conquistas, inclusive o da sobrevivência de uma criança cega que pôde ter oportunidades que deu a ela a condição de ser uma adulta saudável. E aí, nesse contexto, eu já convido vocês à reflexão de que as nossas vivências, portanto, a respeito à lei de sociedade, são sempre vivências coletivas. E existe aqui a possibilidade de, didaticamente, inclusive, hierarquizar e exemplificar essas vivências coletivas, todas elas exemplificando laços espirituais que se formam e que são alimentados ao longo da nossa existência. E a primeira delas surge de uma frase que também é conhecida de todos nós, e que é atribuída a Paulo, e que diz para nós, nos convida a ter essa certeza, de que nós todos somos, em todo momento, acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Então essa é uma primeira assertiva que é acolhida por N outras instruções da doutrina espírita, que nos faz pensar que não estamos sozinhos nunca. E que nessa perspectiva de que somos sempre observados, naturalmente dessa observação já ocorreu laços anteriormente firmados, ou são oportunizados por essas observações que nos são feitas a possibilidade de N outros laços. Por que disso? Porque todas as vezes que nós observamos o fazer do outro, nós também somos afetados por esse fazer. Um exemplo simples é ao assistir um filme, ao assistir uma ficção. Por vezes, nós somos afetados e temos emoções sendo formadas e que por vezes se perpetuam em sentimentos em relação àqueles personagens. Portanto, ainda que na condição de observadores, nós somos afetados por aquilo que observamos. E a partir desse afeto positivo ou não, laços são estabelecidos e por vezes retornamos àquele exemplo. Então, as nossas ações, ainda que nós não tenhamos consciência plena delas, influenciam essa multidão, essa nuvem de observadores que estão ao nosso redor durante todo o tempo. Só que, para além disso, nós também precisamos ter ciência de que muitos desses observadores não são meros observadores. E a doutrina vai dizer ainda que muitos daqueles que nos observam, muitos dos espíritos que nos acompanham, e também os encarnados, por vezes nos governam. Eles não são simplesmente observadores nessas relações. Eles também, por vezes, com as mais diversas intenções, buscam nos influenciar diretamente nas nossas ações. E, por vezes, essas influências são acolhidas. E o acolher uma boa ou uma má influência decorre do nosso estado de espírito.
da nossa condição moral, de uma palavra que possa talvez nos tocar com mais intensidade, dos nossos desejos íntimos. Então, aquilo que desejamos na intimidade e que por vezes nem externamos em ações ou em falas, são exatamente aquilo que vai possibilitar que a influência seja maior ou menor em nós. Porque aquilo que é tentação para um não é tentação para o outro. E ela se caracteriza como tentação exatamente pela forma como eu a desejo, como ela encontra guarida em mim. Então, nessa multidão de observadores, existem já estabelecidos laços espirituais mais tênues, mais íntimos, que permitem a estes serem verdadeiros governantes das nossas ações. Só que tem um passo a mais nessa formação de laços espirituais que existem e que fazem parte das nossas decisões, e é exatamente a relação que nós temos conosco mesmo. Porque quando, ao olhar doutrinário do Espiritismo, reconhecemos a lei da reencarnação como uma verdade, nós nos tornamos automaticamente seres interexistenciais. Então, eu não sou Carlos Bernard, eu estou Carlos Bernard nessa oportunidade, mas eu sou povoado de outras experiências. E quando busco o meu autoconhecimento, eu passo a ter a possibilidade de bem utilizar todas essas minhas informações, tendências mais ou menos felizes. Mas se não busco esse autoconhecimento, e se não faço esse trabalho, essa reforma íntima, isso não me impossibilita de ser influenciado também pelo que eu verdadeiramente sou. Então, de fato, nós somos agentes do Ubuntu. Não só porque influenciamos, somos influenciados pelo coletivo, mas porque nós somos povoados por um coletivo de experiências outras. E que, se não cuidarmos, também nessa experiência, com as minhas tendências e com as minhas intimidades, podem se estabelecer prisões severas, que representam exatamente a manutenção de tendências e de hábitos menos felizes, que eu não desejo repetir, mas pela minha invigilância, por não reconhecer que elas existem, por vezes eu sigo repetindo determinadas tendências. Então nós precisamos, no contexto de reconhecer os laços espirituais e mais perenes que nos perpassam, essas diferentes dimensões do fato de influenciarmos, sermos influenciados, inclusive por nós mesmos. E aí, nessa ideia de que efetivamente somos seres povoados de experiências e o tempo todo capazes de também povoar a experiência do próximo, nós temos então a necessidade e o imperativo de estabelecer para a nossa existência uma finalidade. Então é necessário que, para o nosso bem viver, nós estabeleçamos uma prioridade existencial, uma finalidade existencial. E aí a sociedade coloca que é preciso um propósito de vida. E para nós, espíritas, cristãos, homens de bem, aqueles que se colocam já no reconhecimento da necessidade de a cada dia buscar ser melhor do que foi no dia anterior, o convite é a fraternidade universal. Então precisa ser um propósito de vida para cada um de nós, a certeza ou ao menos a esperança de que a fraternidade universal é algo que acontecerá quando cada um de nós, em nossas ações, ter como norte o amor e como prática a caridade. Mas é óbvio que nós não vivenciamos hoje esse estado de fraternidade universal. Então perpassa também a certeza de que vivenciamos e vivenciaremos desafios. E que superar esses desafios nos levará a necessárias ações. E que essas ações não poderão ser realizadas e bem realizadas sozinhos. E que nós necessitaremos construir laços espirituais saudáveis que não repercutam em prisões. Então esses são imperativos que vão sendo construídos quando o propósito da fraternidade universal nos convida a um necessário equilíbrio, ou aquilo que na maioria das vezes se expressa para cada um de nós, um necessário reequilíbrio. E reequilibrar é nos voltar para próximo das leis. E nos voltar para próximo das leis é necessariamente nos tornarmos governantes das nossas emoções. Porque numa vida em sociedade, numa vida que nos convida a formar laços com o próximo, nós somos o tempo todo afetados. E ser afetado pelo outro é se emocionar com o outro. E é reconhecer
todas as emoções que nos alcançam, que nos movimentam, e não negar nenhuma dessas emoções. Mas a grande questão é como lidamos com essas emoções, porque na perspectiva de construção de laços espirituais saudáveis que não nos aprisionem, todas as emoções precisarão ser trabalhadas em nossa intimidade aos olhos da razão, sobre os auspícios da moral cristã, as leis naturais, que habitam em nossa consciência. E isso demanda, então, um certo tempo, uma certa possibilidade de ruminar na intimidade, se permitir ser atravessado por todas as emoções, seja ela qual for a que o convívio social nos apresente. Então não há problema em vivenciar múltiplas emoções, mas é preciso, de maneira racional, convidar essas emoções a serem ressignificadas pelos nossos sentimentos de moralidade, pela nossa razão. E por que disso? Porque quando isso não acontece, essas emoções serão ressignificadas, mas por um outro viés, que é o viés da necessidade de suprir unicamente as minhas demandas. E quem faz isso é o instinto, numa perspectiva de sobrevivência e de melhor me colocar, melhor me favorecer diante daquela dada emoção. Eu uso unicamente da intuição, que beneficia exclusivamente a minha sobrevivência. E nós utilizamos essa intuição muitas das vezes, porque ela foi o nosso guia por longo período da nossa evolução. Mas hoje já temos a oportunidade de não mais reger esse julgamento, essa vivência sobre as nossas emoções aos olhos da intuição. E necessariamente, então, necessitamos de uma boa noite de sono após essa vivência de cada uma das nossas emoções, de um ombro amigo, de um colo, de um aconchego, para que a gente possa dar o tempo para que essas emoções laborem na nossa intimidade, vivenciem a nossa consciência e possam gerar sentimentos saudáveis, que fortaleçam laços espirituais saudáveis, que não construam prisões ao outro e tampouco prisões a nós mesmos. E diante então de todo esse imperativo que eu segui apresentando a vocês, nós precisamos ainda fazer duas importantes reflexões nessas questões relacionais. A primeira delas é que nós poderíamos então, e somos livres para, tomar a decisão de quais laços espirituais eu vou alimentar ou não a cada passo que eu dou. Eu posso, por exemplo, escolher não me relacionar com A ou não me relacionar com B, a despeito do momento em que eu esteja vivendo. Eu entro em um novo emprego e escolho com quem eu vou travar uma relação de maior ou menor intimidade. Se essa escolha for bem feita, talvez gere bons frutos. Se essa escolha for fruto de um simples preconceito, talvez lá na frente eu me decepcione com a escolha. Mas a princípio, eu sou autor da escolha de quais relações eu vou ou não estabelecer. Mas dado o passo da formação da relação que envolve afetar o outro, a partir de agora, eu tenho que ter a ciência e não poder mais ignorar que essa relação já se estabeleceu. E que, portanto, aquele ditado popular, aquela apresentação literária que nos diz que somos todos responsáveis por aqueles que cativamos, ela precisa, talvez, numa outra visão, um pouco mais ampla, colocar que somos todos responsáveis por aqueles que afetamos, para entender que não são apenas afetos saudáveis que nós construímos, porque não somos perfeitos. E por vezes nós afetamos o outro de uma forma equivocada. Aquela relação surgiu de um tropeço, de um equívoco, de um mau momento da minha existência. E eu, a partir daquele momento, não posso ignorar que essa relação se estabeleceu. Pelo contrário, eu devo me apressar para contribuir que seja ressignificada aquela forma de afeto que no primeiro momento eu causei no outro. Então, ter essa consciência de que os laços espirituais são laços perenes, sejam eles benéficos ou não, nos faz não nos furtar a responsabilidade e não ignorar essas relações que já se estabeleceram. E a partir daí, então, nós de fato somos autores de todas as relações que foram realizadas e devemos, então, em função disso, ter a responsabilidade de retornar, de dar um passo atrás, de reconstruir o quanto antes. Sobretudo, quando ainda temos a possibilidade de um acesso fácil àqueles que carecem desse processo de ressignificação coletiva conosco. E aí, então, nós devemos compreender que esses laços espirituais, eles possuem um verdadeiro ânimo
nas nossas existências. Eles potencializam as nossas decisões. E aí nós passamos a refletir que, de fato, as nossas decisões nunca são singulares. Elas nunca afetam só a nós, mas elas naturalmente afetam também ao outro. Daí aquele ensino, aquela educação que nos diz que ao longo da nossa evolução, ao longo da formação dos nossos laços, das nossas relações, nós não devemos nos contentar em não fazer o mal, mas nós devemos também buscar especialmente fazer o bem. Então talvez o final da trajetória na construção dos laços espirituais é aquela condição de seres perfectíveis, próximos da perfeição, de efetivamente realizarmos sempre o bem. Mas isso não quer dizer que nós devemos nos entristecer quando não conseguimos realizar o bem, porque talvez devemos comemorar a possibilidade e o estado existencial de não mais fazer conscientemente o mal. Percebe? Que são degraus que cada um de nós estamos e de maneira consciente devemos nos alegrar por estarmos melhores hoje do que estávamos ontem. E já temos hoje a condição de afetar de uma forma mais saudável aquele próximo que é próximo a nós. Mas toda essa consciência também, ela vai nos possibilitando acomodar a nossa vida e as nossas vivências. De modo que, quando, no mundo de provas e expiações, nós nos deparamos com desafios, nós precisamos reconhecer que aquele desafio nos chega, muito provavelmente, como uma oportunidade, como uma colheita frente a experiências, a laços, a relações menos saudáveis que nós criamos no passado. Então, talvez, os desafios de hoje são exatamente oportunidades de colheita sobre uma vivência menos feliz que eu tive ontem. E o ontem pode ser ontem mesmo no trabalho, como ontem pode ser de forma mais ampliada numa outra oportunidade existencial que eu tenha tido, nessa dimensão da vida, ou na própria erraticidade, no plano espiritual, que seja. A vida é um contínuo. Mas também precisamos reconhecer, até para potencializarmos os nossos acertos, de que o amparo que recebemos, e que por vezes até no tino de alegria nós reconhecemos como um verdadeiro milagre e colocamos na condição de que nem merecemos aquilo, merecemos com toda certeza, porque é imperativo da justiça também, né? Não haveria injustiça em me dar aquilo que eu não mereço. Então também o amparo que eu recebo, para além da misericórdia divina, é também hoje a oportunidade de colheita e de receber uma relação saudável que deve ter se estabelecido em outras oportunidades. Então, nós precisamos reconhecer que quando enveredamos na nossa vida por decisões menos felizes, nós invariavelmente semeamos também desafios e potenciais equívocos que precisaremos recompor no futuro. Então, todas as vezes em que nós reconhecemos que estamos num caminho equivocado, para além de buscar retornar a um caminho mais saudável, nós precisamos também, de maneira muito consciente, já nos preparar para uma colheita daquelas atitudes, daqueles momentos menos felizes. Assim como devemos buscar ânimo em reconhecer que a cada acerto que realizamos, nos tornamos melhores e merecedores de mais e mais amparo, porque é fruto de relação social. Todas as vezes que eu ofereço um abraço, todas as vezes que eu acolho alguém e dou o melhor de mim a ele, naturalmente eu devo também estar encontrando na sociedade, no contexto de Ubuntu, uma melhora. Então, quando eu me tornei melhor e acolhi, naturalmente a sociedade se tornou melhor e há de também me acolher. Então, essa perspectiva nós não podemos perder. E aí, então, o futuro passa a depender das nossas decisões, mas também das decisões do próximo. A gente precisa ter essa ciência, né? O futuro que me espera depende das minhas decisões, mas depende também das decisões do próximo. E eu preciso ser capaz de acolher também os equívocos do próximo. Porque a nossa tendência natural, fruto do nosso instinto, é que diante dos equívocos do próximo eu faça julgamento e promova punições, para que eu não venha a sofrer daquele equívoco numa outra oportunidade. Isso é a intuição reagindo. Mas de maneira consciente e já moralizada, eu faço diferente. Diante do equívoco do próximo, eu uso como um exemplo do que eu não devo fazer. Mas em relação ao equívoco dele, eu acolho, porque eu sei que também, lá na frente, posso ser eu necessitando do acolhimento do próximo. E aí vem então a ideia de que quando estamos em desajuste e afastados então da razão,
comumente nós dispensamos a nossa energia para propósitos menos felizes. E todas as vezes que a nossa energia é dispensada para propósitos menos felizes, nós deixamos, invariavelmente, de agir coletivamente em favor do outro. Porque na maioria das vezes em que nós erramos a nosso favor. É óbvio que esse julgamento que foi a nosso favor é um julgamento inconsequente, né? A gente imagina que para nos beneficiar estamos fazendo o correto. Mas todas as vezes que o crivo do julgamento sobre a minha ação alcança apenas a mim e ao meu benefício, na maioria das vezes eu estou errando. Porque a minha existência precisa ser uma existência que afete positivamente a sociedade. É lei de sociedade. É Ubuntu. Então, todas as vezes que o meu olhar está fechado a uma pessoa, a duas pessoas, a um coletivo restrito ou a meu favor, um alerta. Algo está errado. Porque eu estou perdendo a possibilidade de enxergar o todo. E lembra do início da nossa fala? A nossa meta, o nosso propósito, a motivação existencial nossa é fraternidade universal. E a fraternidade universal não vai ser construída quando o meu julgamento de ação alcança apenas a um ou a outro. Por mais que eu entenda que eu estou agindo corretamente, se esse corretamente beneficia a um ou a outro e fecha os olhos sobre a sua consequência para os demais, a chance de eu estar errando e me equivocando é muito grande. E existem uma série de exemplos que a doutrina vai nos apresentar para dizer que esse olhar fechado e focado é problemático e caracteriza, inclusive, a perspectiva da obsessão. A ideia de obsessão, de estar obsediado, de estar focado, de ter o seu olhar e as suas ações dedicadas a algo muito pontual, é um indício de que eu estou equivocado. Porque sempre há muito a fazer, há muitos a atender, há muitos a serem beneficiados, como há muitos a quem eu possa pedir ajuda. Quando eu não reconheço que existem muitos que podem me ajudar, algo está errado no meu olhar. Quando eu compreendo que a ajuda só pode vir de um, só pode vir de A, de B ou de C, quando eu otorgo a uma única pessoa a possibilidade do meu amparo, da minha salvação, algo está errado. Quando eu me reconheço como o único salvador e é o único que pode ajudar, contribuir, direcionar, guiar o outro, algo está errado. E quando isso acontece, por mais que esteja mascarado sobre o viés e a possibilidade de que quero fazer o bem ao outro, algo está errado. E uma construção, um laço, ainda que de intimidade, passa a ser construído num viés de prisão, de aprisionamento. Quando só eu posso lhe ajudar, eu estou construindo em você a perspectiva de uma prisão, de dependência. E não pode ser assim. As relações felizes, aos olhos da nossa doutrina, é uma relação de liberdade. Por isso a doutrina não cerceia ao outro como ele tem que fazer. Ela nos apresenta perspectivas, ela nos dá liberdade de escolha, ainda que nos mostre que sobre a ideia da lei de causa e efeito, na perspectiva de que as nossas ações vão gerar reações, de que somos autores das nossas conquistas, como dos nossos tropeços, a perspectiva é sempre a da liberdade. E essa ideia de aprisionamento nas relações, nos laços espirituais que podem se estabelecer, elas se dão de maneira geral, e por isso o tema é laços espirituais. E ela alcança então espíritos encarnados sobre encarnados, desencarnados sobre desencarnados, encarnados sobre desencarnados e desencarnados sobre encarnados, a despeito da condição existencial em que nós estamos. Nós precisamos orar e vigiar, para não nos permitir ser aprisionados, mas também, sobretudo, não sermos agentes de aprisionamento para o outro. Então é extremamente importante reconhecer o que devemos fazer e, sobretudo, aquilo que não devemos fazer. Na hierarquia de conquista, no nosso percurso evolutivo, a ideia é sempre deixar de fazer o mal, errar menos, para a partir daí ter uma base mais sólida de julgamento íntimo, que nos permite acertar mais, fazer mais o bem. Naquela ideia de carregar uma mochila, um pretérito por vezes ainda enviesado por muitos erros, a ideia é deixar de carregar a mochila com erros e ir retirando esses erros, reconhecendo que eles existiram, e ir povoando essa mochila agora com novos acertos, com atitudes mais saudáveis, que sobre o crivo da razão liberta sempre.
Por isso aquela ideia de que quem ama, liberta. Quem ama reconhece as potencialidades do caminhar do outro, sem o imperativo de que o outro precisa caminhar ao nosso lado, sempre. Então esse julgamento é importante para nos distanciar da perspectiva de ser obsediado e também de ser um obsessor, na ideia de ter limitada a nossa visão e a nossa ação em relação ao próximo. Mas acontece que a forma de se desviar e se distanciar dessa perspectiva que aprisiona, ela também já é conhecida de todos nós. E ela está presente na grande máxima de que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Porque essa perspectiva de manifestação do amor é a perspectiva da caridade. E a contramão de uma ação nesse sentido, as instruções dos Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, vai nos dizer que é exatamente a perspectiva do egoísmo. Todas as vezes em que nós reconhecermos a semente do egoísmo brotando, então o egoísmo é sinônimo de limitação, limitação de ação, limitação para comigo e limitação da liberdade do outro. Todas as vezes que isso se manifesta, eu preciso buscar ânimo naquilo que me liberta. Amor para comigo e, sobretudo, também amor para com o outro. Todas as vezes que eu encontro e me defronto com a semente do egoísmo, eu preciso reconhecer que o oposto disso é uma ação sempre de caridade. De modo que a construção de prisões na perspectiva de laços espirituais é exatamente uma relação de adoecimento, é uma relação de apego, é uma relação de ciúme, de controle, de dependência, mas que sob a ótica da razão e da moral cristã, essa relação de aprisionamento não carece de julgamento, porque nós não devemos ser juízes. Mesmo diante dessa relação, nós precisamos entender que o antídoto para essa relação é manifestação de amor. E os Espíritos vão dizer também que sempre que nós encontramos essa relação de aprisionamento, essa relação de apego, nós precisamos já de início reconhecer ali um genuíno pedido de ajuda. Porque toda relação que busca aprisionar o outro é um grito, um pedido de afago, pedido de socorro, pedido de auxílio. E é óbvio que a nossa condição de auxiliar também vai ser muito distinta e nós não precisamos, nós não devemos nos obrigar a nos reconhecer salvador do outro, não é disso que a gente está falando. E nós precisamos entender que existem escalas de contribuição do que devemos fazer. Então, por exemplo, numa situação onde eu reconheço alguém aprisionando alguém, aqui a gente está falando das diferentes possibilidades, né? Não estou falando só do aprisionamento físico, mas estou falando sobretudo daqueles que envolvem sentimentos, ações que afetam, que atravessam o outro, que por vezes diminuem o outro, colocam o outro sob uma condição de subjugação. Seja qual for a ação, tem algo que todos nós podemos e devemos fazer, que é direcionar o melhor que temos, os nossos bons pensamentos, as nossas orações, o nosso pedido de socorro em favor do outro. Todos nós podemos fazer, mas será que sempre fazemos? Essa é a primeira reflexão que devemos realizar. A segunda é que por vezes nós não conseguiremos convencer pelo exemplo, porque não somos ainda capazes de manter firme o exemplo saudável. Mas também isso não pode ser impedimento para quem, sendo capaz de formular uma frase que acolha, uma frase que gere aconchego, que possa dar algum direcionamento, que a gente não faça. Devemos sim fazer. Isso é manifestar o melhor que nós temos, seja com pensamentos, seja com palavras, ou seja com ações. De modo então que, diante de qualquer relação que aprisione, qualquer relação que diminua e cerceie liberdade, nós temos a obrigação de contribuir com o melhor que temos. Mas lembremos, para oferecer o melhor que temos, não podemos agir apressadamente, porque o instinto age de maneira apressada, mas a razão não age. A razão precisa buscar na nossa intimidade, na nossa consciência, na voz genuína de Deus que habita na intimidade de cada um de nós. Então, de novo, uma boa noite de sono, uma boa conversa, um aconchego, para que eu esteja na minha melhor versão e ofereça, não de maneira apressada, mas que eu ofereça sempre o melhor que eu tenho. E aí, finalizando aqui essa nossa contribuição, nós podemos, nesse momento,
retornar a Cláudia, a história de Cláudia. Porque nós não temos todos os detalhes da história de Cláudia. Mas naquela primeira narrativa que Divaldo apresentou, ele apresenta o olhar sobre a mãe de Cláudia na perspectiva da menina de 4 anos, que conheceu a mãe quando ela ainda era muito jovem. E a lembrança que se tinha da mãe, aquilo que mais afetou na relação, foi a promessa de que retornaria. E não retornou. E a partir dali, todo o julgamento e toda a construção que aquelas emoções vivenciadas possibilitaram gerar de sentimento, foram sentimentos que a aprisionaram, que impossibilitaram Cláudia, inclusive, de gerar confiança e outras perspectivas de relações saudáveis sobre aqueles que a vida foi lhe apresentando. Mas a narrativa conta, de maneira mais extensa que a gente não pode fazer hoje, que em um dado momento, mais de 20 anos depois, ocorre um reencontro de Cláudia com a sua mãe, em função da busca que a mãe fez de forma bastante enérgica para reencontrar com Cláudia. E quando reencontra, uma das primeiras questões que Cláudia apresenta à mãe, e ainda ali alimentando aqueles sentimentos menos felizes que ela tinha, foi de questionar a mãe se realmente a hipótese que ela tinha do abandono era verdade. E ela pergunta à mãe se ela foi abandonada por conta da doença. Porque Cláudia tomou ciência de que aos 4 anos ela já era portadora de uma doença que a levaria à perda da visão, era uma doença degenerativa. E Cláudia criou então a hipótese de que a mãe a abandonou em função dela ter aquele problema. E ela então questiona a mãe: eu fui abandonada em função da doença? E a mãe, naquele momento, já dona das suas ações, com muitas reflexões geradas, não se vê com a mínima vontade de mentir. E afirma: sim, esse foi um dos principais motivos que me levaram à doação. Mas isso aconteceu, Cláudia, porque essa doença era hereditária. E você, embora não se lembre, Cláudia, a sua mãe já era cega à época. A mãe de Cláudia já não enxergava à época, porque ela também passou pela mesma doença. E naquele momento, embora Cláudia não se lembrasse, o esposo da mãe, o seu pai, faleceu. E naquele momento a mãe de Cláudia não tinha nenhuma posse e nenhuma condição econômica de se sustentar e nem de buscar o sustento, porque era cega. Mas tinha a ciência de que Cláudia também seria em breve mais uma cega, sem nenhuma perspectiva ou condição de sobrevivência, porque as 2 cegas, a mãe e a criança de 5, 6, 7 anos, não conseguiriam o seu sustento. Então, na perspectiva de salvar Cláudia, ela enxerga que enquanto ainda era uma criança que enxergava, e que não era possível ao outro, quando a encontrasse, perceber que ela se tornaria cega, seria mais fácil a possibilidade de uma adoção. E a despeito da dor de deixar a filha, ela reconhece nessa ação a única possibilidade de criar uma perspectiva para Cláudia. E por isso, ela então faz o ato de doar. E a história que ela criou do retorno não foi para enganar, mas foi para reduzir ao seu olhar, uma antecipação de sofrimento a Cláudia. E aí Cláudia então percebe que aquela ação da mãe de fato teve sucesso, porque ela foi acolhida por uma família que deu a ela a condição de sobreviver bem, sem maiores precariedades materiais e também sentimentais. E aí, diante desse cenário que se vislumbrou com maior envergadura, embora não na totalidade, porque a gente sabe que existem ainda causas desconhecidas a ambas naquele momento, a mãe de Cláudia então ali agora questiona a Cláudia se ela teria condição de a perdoar. E envolvida na verdade que lhe foi apresentada, e sobretudo nos sentimentos que aquela verdade trazia, Cláudia disse que não havia como perdoar a mãe. Porque na verdade ela não sentia essa necessidade, porque o sentimento que ela tinha era um sentimento que a levava para perto da mãe, porque ela tinha carência do amor da mãe. E naquele momento ela passou a enxergar a possibilidade de receber, ainda que tardiamente, todo aquele amor que ela desejava receber da sua mãe biológica. De modo que, entendo possibilidade de acessar com maior amplitude a nossa vida e as causas da nossa vida, nós temos a condição de ressignificar os nossos sentimentos e os nossos laços espirituais, inclusive destruindo as prisões aparentes e dando vazão a uma
relação, há um laço espiritual que potencializa o que há de melhor em nós. Isso acontece com a mãe de Cláudio, quando, após superar aquele momento inicial, se coloca na busca de reencontro da filha, para apresentar a ela verdades e sentimentos, e da filha, que a despeito de ferida, quando tem acesso à verdade, se possibilita o perdão, se possibilita a reconciliação. E é óbvio que isso é ampliado, porque na formação de sociedade, a vida apresentou a vários outros personagens a construção de laços espirituais também saudáveis. E é óbvio também aqui, que na perspectiva da acolhida de um amparo merecido, existem ainda partes dessa história que nós não conhecemos, mas que foram manifestação da justiça divina, a propiciar e a possibilitar a ambas desafios que, com toda certeza, tornaram ambas melhores, a despeito dos tropeços que ambas realizaram ao longo das suas vidas. Então, que nós também possamos, cientes de que a vida se estabelece em sociedade e cientes de que temos as nossas limitações, sejamos capazes de enxergar como norte uma fraternidade universal, que, em função do Ubuntu, depende do nosso esforço individual para gerar esforço coletivo, a construção de laços espirituais que nos permitam sorrir e nunca aprisionar. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade e pela cuidado.